Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou Isabela Dara Caniato, tenho esse canal há algum tempo, atualmente eu sou assessora jurídica da Defensoria Pública do Estado do Paraná e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês alguns ensinamentos sobre a questão dos alimentos, da famosa pensão, e vou ensinar aí as mamães, os operadores dos direitos, estudantes a fazerem o cálculo para saber quanto é que está a pensão atualmente, independente do ano que você estiver assistindo esse vídeo. Eu vou ensinar você a fazer a conta, para que quando você estiver assistindo esse vídeo, independente do ano, você consiga saber e não precise ficar consultando advogado ou ninguém da área do direito, você consiga fazer por conta própria. Bom, uma coisa que eu quero ressaltar aqui para vocês é que esse vídeo ele é educacional, então aqui eu não vou prestar nenhuma consulta jurídica, eu não vou te orientar nos comentários, me desculpe. Então eu te oriento, se você ficar com alguma dúvida, procurar algum advogado da sua cidade. Pesquise no Google, veja as avaliações, ou então procure saber na internet se no seu município tem defensoria pública ou se o município e as faculdades de direito prestam algum serviço jurídico nesse sentido. Nesse vídeo, o que eu vou apresentar para vocês? Eu vou explicar o que é a pensão, né? A partir de quando a mãe ela pode cobrar, ou o pai, né? Ou quem esteja representando a guarda dessa criança, desse adolescente. A gente sabe que tem alguns casos quando tem mais de 18 anos que a pessoa tem direito à pensão alimentícia, mas isso é um assunto gigantesco, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Vou ensinar você a fazer o cálculo, tem a porcentagem, tá? Quanto que isso vale de pensão? Eu vou explicar também para você quais são as ações cabíveis. Se você já tem a ação que fixou o valor da pensão, o que eu posso fazer agora? Eu já tenho ela, será que eu posso entrar com outro processo se eu não estou satisfeita? Se a outra pessoa a quem o juiz obrigou a pagar a pensão não está pagando, o que eu posso fazer? Por fim, eu vou te dar algumas dicas sobre o processo que envolve valores de pensão. Então fica comigo e vamos começar. Bom, gente, agora eu vou dar um exemplo prático que acontece muito no dia a dia na Defensoria Pública. Algumas mamães chegam pra gente falando que o pai tá com a pensão atrasada. Aí a gente pergunta, ok, qual processo fixou a pensão? Ela fala, não, a gente acordou logo que a gente se separou. E aí é que tá o problema. Para você cobrar a pensão, ou para você cobrar a pensão atrasada, ou até mesmo cobrar ela mensalmente, sem ter um atraso, precisa ter uma sentença, um título judicial ou extrajudicial que fixou essa pensão. Vamos supor, pode ter sido feito um acordo na Defensoria Pública, antigamente se fazia muito no Ministério Público, se foi reconhecida a fé pública daquele acordo, alguns casos feitos em escritório, mas daí tem que ser avaliado corretamente por um profissional do direito, conhecida lá pelo juiz em sentença ou nesses exemplos que eu citei aqui para você, você não tem como cobrar desse devedor, dessa pessoa que está com os alimentos em atraso, né? Não vale a cor de boca, infelizmente não vale. Então a primeira orientação que eu quero dar para você é isso. E se você que está me assistindo se enquadra nesse exemplo que eu estou dando de acordo verbal, busque o mais rápido possível formalizar. Ainda que tenha sido algo amigável, é para o seu filho, é para sua filha, não é para você. Então, lá na frente, o seu filho ele vai ter isso já garantido. Ele vai falar, olha, minha mãe e meu pai, eles se preocuparam em fazer isso tal, pro meu próprio bem. E já que é tão amigável assim, faz, formaliza, e se, vamos supor, você quiser perdoar alguma coisa em atraso, é só você não cobrar, mas formalize pelo bem do seu filho, da sua filha. Agora, bora para o que interessa, vamos fazer a conta. Isabela, estamos em 2025, o salário mínimo atual é R$ 1.518. Como eu vou saber quanto está a pensão, quanto que ele deve me pagar de pensão? Eu vou mostrar para vocês então como faz a conta e eu vou dar a dica de 2 sites que eu utilizo bastante. Você vai pegar lá na sua calculadora 1.518 ou o valor que esteja o salário mínimo no momento que você está assistindo esse vídeo, vezes a porcentagem que foi fixado os seus alimentos. Então, vamos supor que foi 40% ou 50%, são 2 filhos. Você vai colocar 1.518 vezes 50 ou a porcentagem que foi fixada por cento. Então, atualmente, vamos supor, quem tem a pensão fixada em 50% do valor do salário mínimo deve receber de alimentos R$ 759.
Ai, mas não foi fixado por porcentagem, foi fixado em fração. Foi fixado 1/3 do salário mínimo nacional vigente, que é o que eu sempre oriento. Eu aprendi isso com as defensoras. E é um raciocínio meio que lógico. 1/3, por mais que dê uma pequena diferença de 33%, é muito mais vantajoso, dá um valor maior. Ai, mas então foi fixado sobre 1/3 e não sobre porcento. Como que eu faço o cálculo? É simples, mas não é tão simples para algumas pessoas, então vamos fazer. Você vai pegar 1.518 dividido pelo valor que foi fixado por 3, 1/3, então você pega o 3. 1.518 dividido por 3, ou o valor do salário mínimo que tá, no momento que você está assistindo esse vídeo, dividido por 3, vai dar R$ 506 de alimentos. Agora eu vou mostrar para vocês 2 sites que vão te auxiliar. Você vai pesquisar no Google tabela salários mínimos. O site que eu utilizo é esse aqui, contábeis.com.br. Aqui vai ter planilhado, gente, todos os salários mínimos, desde o ano de 94 até 2025. Aí aqui em cima sempre fica o atual, aqui, e aí aqui embaixo todos os outros valores do salário mínimo conforme o ano. Então você consegue pegar ali o valor, vamos supor que tá com pensão atrasada, você consegue pegar ali o valor certinho e multiplicar pelo percentual que havia sido fixado anteriormente. Esse site ele é muito bacana, ajuda muito. E o outro que eu uso bastante, esse aqui é o mobius.com.br. Ai, mas para que eu usar isso? Você sabe o valor que você quer pedir de pensão, mas você não sabe o quanto por cento isso fica. Então você consegue colocar aqui o valor de, vamos supor, R$600. É qual porcentagem do salário mínimo atual? Então você vai preencher nesse site aqui, nessa linha simulador de porcentagem cálculo 2, esse aqui. Você vai colocar o valor que você quer e o valor do salário mínimo atual. Então, atualmente está 1.518. Quanto que é R$600? Quantos por cento R$600 é de 1.518, salário mínimo atual? Vamos dar OK, calcular. 39,53%, tá? Mas e o que isso significa? Significa que toda vez que você for pedir pensão, a gente não pode pedir R$600. Esse valor, ele tem que ser demonstrado para o juiz a partir de um percentual, no caso 39,53%. Porque esse percentual, ele tem como referência o quanto será cobrado de alimentos, seja do salário mínimo, seja dos rendimentos do genitor, de quem esteja pagando a pensão. Então, atualizou o salário mínimo, atualizou o rendimento, o holerite de quem paga a pensão, você vai pegar esse valor atualizado, seja o salário mínimo, seja do salário, vezes o percentual que ficou fixado lá na sentença daquele processo que fixou o valor da pensão, que na verdade fixou o percentual. E esse percentual vai ser utilizado ano a ano, conforme a atualização de rendimento e salário, frisando isso mais uma vez. Você não tem a obrigação de ficar informando a pessoa que foi obrigada a pagar a pensão quanto é que tá ano a ano. É ele ou ela que tem que saber esse cálculo, fazer e ir pagando, porque se ficou fixado na sentença, a pessoa foi intimada, tomou conhecimento, se presume que ela esteja ciente disso, que ela deve fazer esse cálculo e o reajuste no pagamento ano a ano ou conforme a atualização, ok? Agora, questão de rendimentos é um pouco mais complicada, tem que ter muito cuidado, porque não é como o salário mínimo, né, que é nacional, é de conhecimento. Então, eu não sei quanto ele tá ganhando atualmente, tá atrás da pessoa, isso dá até um outro vídeo. Você vai utilizar a informação do último rendimento que você teve conhecimento. Então, é sobre ele que se vai fazer o cálculo, caso você vá cobrar valores em atraso. Agora a gente vai conversar sobre o que é cabível após ter sido fixada a pensão. Eu já tenho um processo de pensão, eu já fiz um acordo, mas a situação se agravou demais, não estou conseguindo auxiliar os meus filhos como eu deveria com essa quantia que a pessoa está pagando de pensão. Como que eu posso fazer? Você tem duas alternativas.
Se não está suficiente, você entra com uma ação revisional de alimentos, mas para isso precisa ter se encerrado totalmente o processo que estava fixando a pensão. Ou a outra opção é, o valor é ok, mas a pessoa não está me pagando. Está pagando pouco, não está pagando como foi acordado, fixado, ou está atrasando, ou até mesmo nunca pagou. Como que eu faço? Você vai procurar, o advogado vai procurar a defensoria com o processo de alimentos, uma relação de quais meses foi, desde quando ele parou de pagar, ou as datas e os valores que ele ia pagando de forma equivocada, para entrar com o cumprimento dessa sentença ou desse acordo, executando ele judicialmente com correção de juros, ok? Então essas são as duas ações. Bom, e agora as dicas finais que eu disse que eu ia trazer para vocês é o seguinte: busque formalizar, que é o que eu falei lá no início. São 3 dicas. A segunda é, quer entrar com uma ação revisional, com cumprimento de alimentos, ou se você ainda não tem a pensão formalizada, você vai fazer um levantamento de todos os comprovantes, de tudo que você tem na fatura e seu cartão que foi investido no seu filho, na sua filha, atestados, remédios, guarde tudo em uma pasta. Compre uma pasta ou uma caixinha organizadora e guarde tudo, porque tudo isso vai ser necessário para você conseguir fixar o valor que vai ali melhor auxiliar o desenvolvimento, o sustento da sua criança, do seu filho, daquele que você esteja responsável. Então, guarde tudo o máximo que você puder. Declaração de testemunha assinada, não precisa ser reconhecido, mas eu fulano declaro que tenho conhecimento disso, para já na hora de você entrar com a ação, você já ter esses elementos. Porque imagine se você fosse o juiz, o máximo de provas possível para você ver ali logo no início e saber se você já dá naquele momento provisoriamente o valor que aquela pessoa está pedindo. Você precisa ter bastante elemento, bastante provas. Então quanto mais você tiver, vai ser melhor. Então junte tudo. Outra coisa, melhor do que tudo isso, sempre busque resolver, se há possibilidade, essas questões de pensão e todas as outras de forma consensual, ou seja, em um acordo, tentar entrar em um acordo. Porque, de qualquer forma, na maioria das comarcas, o juiz ele vai marcar uma audiência para fazer acordo, independente do desejo das partes, a não ser com a exceção de que a pauta esteja cheia, não tenha como marcar audiência, ou em caso de vítima de violência doméstica. Nesses casos, então, são exceções. Mas, via de regra, vai ter essa audiência. Então, já vai ter que demorar para entrar com a ação, para fazer a petição, para juntar os documentos, para protocolar aquilo, a secretaria distribuir para o juiz ler, todo aquele trâmite ali do sistema. Você já evita isso, porque daí você já faz um acordo, já está tudo ali acordado, tá valendo já, e aquilo ali vai ser só protocolado para o juiz reconhecer, falar que tá ok, que não tem nenhum erro naquele acordo. Então, é sempre melhor, não só para o judiciário não ficar abarrotado, mas para você que vai ser uma parte nesse processo. Então, sempre busque resolver as coisas de forma consensual, se houver a possibilidade. Por fim, e não menos importante, eu gostaria de explicar para vocês sobre a tutela provisória, que nessas ações de alimentos, guarda e visitas, geralmente a gente pede algumas coisas ali que sejam mais urgentes. Por exemplo, a pensão é indispensável que seja feito o pedido através desse formato, tutela provisória. O que isso significa? Significa que antes da outra parte do processo ser citada, o juiz ele já vai ter decidido provisoriamente sobre aquele assunto, sobre aquela questão. Então, por isso é importante ter bastante provas, bastante documentos para você conseguir essa decisão provisória. Isso não significa que ela vai ser aquilo ali que o juiz decidiu, porque ouvindo depois a outra parte, ele pode decidir de uma forma diferente ou ele pode dar validade para aquilo. Daí aquilo vai deixar de ser uma tutela provisória e vai virar algo definitivo. E essa bendita tutela provisória, inclusive é interessante você, mãe ou responsável, que queira pedir que a outra parte seja responsável por arcar com 50% das despesas extraordinárias da criança, do adolescente, já ser fixado em tutela provisória também, porque isso é muito interessante, ainda mais agora, no início do ano, com compra de material escolar, uniforme e todas essas questões. E para você requerer isso, executar, tem que estar previsto no seu pedido inicial e na sentença. Se no seu processo de alimentos, lá no seu acordo, não falaram sobre 13º, férias,
do pai ou da mãe que ele deveria pagar, acrescentar isso na pensão, ou então dividir 50% das despesas, você não pode cobrar. Você tem que entrar com uma ação revisional para acrescentar esse pedido. Vou explicar aqui para vocês o que seria. A concessão da tutela provisória ela é fundada em juízo de probabilidade. É uma probabilidade de que aquilo ali exista, de que aquilo seja verdade. Ou seja, não há certeza da existência, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural de uma cognição sumária realizada pelo juiz. Numa primeira vista ali, ele entende que aquilo é cabível, é adequado. Já que o juiz ainda não teve acesso a todos os elementos de prova, ele só viu uma das partes, um lado, não viu a outra ainda, essa decisão ela não vai ser fundada na certeza, mas na mera aparência ou probabilidade desse direito que a pessoa está pedindo existir. Ser provisória significa que a tutela provisória de urgência tem um tempo de duração pré-determinado, não sendo projetada para durar para sempre. Agora, falando para os operadores do direito, há confusão com tutela provisória concedida ou decisão liminar foi concedida. A liminar foi concedida, a gente tem muito hábito de falar isso, mas liminar é o momento que a tutela provisória é concedida e não o conteúdo da tutela, não é a tutela provisória em si. Esse livro aqui, esse manual de Direito do Processo Civil, ele ensina e ele explica isso, ele é muito bom. É do Daniel Amorim Assunção Neves, eu tenho ele desde a faculdade de 2019, é tipo uma bíblia, porque tem tudo de processo civil aqui. E se vocês estudam de Direito, eu recomendo. Inclusive, é super útil no mundo dos concursos. O vídeo de hoje vai se encerrando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Compartilhe com uma mamãe, se inscreva no canal, deixe um joinha, um like se foi útil para você. E espero te ver nos próximos vídeos. Até mais!